Existe um hábito invisível e silencioso que já me custou mais do que qualquer erro que eu tenha cometido. Não foi dinheiro nem tempo. Foi algo ainda mais precioso. A paz que fui perdendo um dia de cada vez. Esse hábito tem nome: ansiedade. Nada na minha vida me tirou tanto. Nada me fez desperdiçar tantos momentos bons, afastar pessoas queridas, explodir por bobagens, passar noites inteiras sem conseguir descansar. Sêneca dizia: aquele que sofre antes da hora sofre mais do que o necessário. E eu senti isso na pele. Sofri por situações que nunca aconteceram. Criei tragédias que só existiam dentro da minha cabeça. Deixei o medo de amanhã roubar a minha presença hoje. Por isso, neste vídeo, eu quero te mostrar como os estoicos enfrentavam esse inimigo invisível e como você também pode reconquistar o controle da sua mente. Você vai conhecer lições simples, profundas, transformadoras. E se aplicar, vai perceber que é possível viver com mais leveza, mais foco e mais paz. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem está preso na própria mente, porque viver em paz é uma escolha e ela começa aqui. 1. Deixe de lado o que você nunca poderá controlar. Quantas vezes você perdeu a paz tentando controlar o que não depende de você? É como se a mente criasse um campo de batalha contra a realidade, tentando prever, segurar, controlar. Mas o que ela não entende é que está lutando contra o vento. Você não controla o que os outros pensam, não controla o que pode dar errado, não controla os imprevistos, os julgamentos ou o que vai acontecer amanhã. E quanto mais tenta, mais se frustra. Há 2000 anos, Marco Aurélio, o homem mais poderoso do Império Romano, escrevia sobre isso em suas meditações. Tive um bom dia porque descartei a ansiedade. E logo em seguida ele se corrige. Na verdade, eu não fugi dela. Eu a descartei, porque ela estava dentro de mim. Essa é a virada, porque mostra que o verdadeiro campo de batalha da ansiedade não está lá fora, está dentro. Não é o mundo que causa o caos. São os nossos pensamentos tentando segurar o incontrolável. Você não precisa fugir da ansiedade. Precisa reconhecer quando ela nasce do apego ao que não depende de você. E nesse momento, respirar fundo e soltar. Descarte o que não está nas suas mãos, pois a mente se acalma quando entende seus próprios limites. Por isso, repita para si mesmo sempre que sentir o coração acelerar: isso não está sob meu controle, e por isso mesmo eu descarto. Esse é o primeiro passo para recuperar a paz. 2. Faça da aceitação um hábito diário e acalme sua alma. Epicteto dizia: se você não deseja o que está fora do seu controle, você não tem motivo para se preocupar. Pode parecer simples, mas é uma das ideias mais poderosas que já foram escritas. A ansiedade raramente vem do que está acontecendo agora. Ela nasce da frustração pelo que você queria que tivesse acontecido e não aconteceu. Do medo do que pode acontecer e ainda não aconteceu. É um conflito entre a realidade e o roteiro que você criou na sua cabeça. O problema não está no atraso da reunião, no e-mail sem resposta ou na mudança de planos de última hora. O problema está na ideia fixa de que tudo tem que sair exatamente como você idealizou, e quando a realidade escapa do seu controle, você se perde. Imagine alguém que está esperando o resultado de um exame. A mente corre solta. E se for grave? E se minha vida mudar completamente agora? Mas até aquele momento, nada aconteceu. O sofrimento ainda é só um pensamento. Uma mãe ansiosa revisita 1000 vezes cada decisão, tentando proteger os filhos do imprevisível. Um estudante ansioso pensa obsessivamente se foi bem na prova antes mesmo de saber o resultado. Um empreendedor ansioso tenta prever cada movimento do mercado, como se o mundo obedecesse ao seu planejamento.
Mas a vida não é obediente, ela é selvagem, dinâmica, cheia de voltas inesperadas. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais você se consome. E é aí que a aceitação entra, não como fraqueza, mas como força que liberta. Aceitar não é desistir, é amadurecer. É como respirar fundo no meio da tempestade e dizer: eu vou fazer o que está ao meu alcance, o resto eu solto. Marco Aurélio escreveu: se você conseguir se livrar das impressões que perturbam sua mente, dos medos sobre o futuro, das mágoas do passado, poderá encontrar dentro de si uma esfera perfeita, silenciosa e em paz. Nem sempre vamos alcançar esse estado, mas quanto mais treinamos soltar o que não depende de nós, mais perto chegamos. Nos dias em que eu consigo aceitar, sem resistir, sem exigir, eu sou mais leve, mais lúcido e fico mais presente. E quanto mais eu pratico essa entrega, mais eu percebo. A ansiedade não é sinal de fraqueza, é um convite à transformação. Você não precisa eliminar a ansiedade para viver bem. Você precisa aprender a dançar com ela, sem deixar que ela te conduza. Aceitar não é se conformar com o que te destrói, é parar de brigar com o que você não pode mudar. E quando você deixa de lutar contra a realidade finalmente para de te machucar. 3. Olhe de frente para o medo, até que ele encolha. A ansiedade, muitas vezes, não nasce da dor real, ela nasce do medo de sentir dor. Do pânico de sair da zona de conforto, de imaginar a queda antes mesmo de subir, de perder o que conquistou sem sequer aproveitar o que tem. Sêneca sabia disso. Mesmo sendo um dos homens mais ricos do Império Romano, ele fazia algo que muitos achariam insano. Vestia roupas gastas, comia pão endurecido, dormia no chão frio e passava alguns dias vivendo como se não tivesse nada. Por quê? Porque ele entendeu o que poucos têm coragem de aceitar. A mente se fortalece na exposição, não na proteção. Quando você se permite enfrentar voluntariamente o que mais teme, algo dentro de você muda. Você percebe que o que parecia insuportável era apenas uma imagem distorcida criada pela sua cabeça. Sêneca escrevia: é disso que você tinha tanto medo? Essa era a pergunta que ele fazia depois de encarar o que mais evitava. E quase sempre a resposta era libertadora. Não era tão terrível assim. Existe uma história zen que diz: este copo já está quebrado. O mestre não diz isso por pessimismo, mas por lucidez. Ele sabe que tudo é passageiro. E por isso, ao aceitar a impermanência, ele vive com mais leveza, mais presença, mais liberdade. Você tem medo de perder o emprego? Viva um mês com o mínimo e descubra sua criatividade. Tem medo de ficar sozinho? Passe um fim de semana com você mesmo, sem distrações, e escute o que sua alma está pedindo. Tem medo do fracasso? Tente algo novo e permita-se falhar em público, só para perceber que o mundo não acabou. Quando você encara suas perdas imaginárias, elas perdem o poder de te paralisar. E você para de viver tentando proteger tudo, e começa finalmente a viver. Muitos acreditam que o sucesso vai trazer paz. Mas a verdade é que muitos bem-sucedidos estão aprisionados pelo terror de perder o que têm. Como dizia Sêneca, a escravidão vive sob o mármore e o ouro. A aparência não diz nada. Por trás de uma vida perfeita, pode existir uma mente exausta, em pânico, cercada de ansiedade. Mas existe outro caminho, um caminho que não depende de estabilidade, mas de coragem. É o caminho de quem treina a perda, não para se conformar com ela, mas para não ser destruído por ela. Porque quando você entende que pode perder tudo e ainda assim continuar inteiro, você se torna livre. Livre do medo, livre da ansiedade, livre da ilusão de que precisa controlar o mundo para ter paz. E aí, uma nova força nasce.
a força de quem pode recomeçar quantas vezes for preciso, sem perder a si mesmo no processo. 4. Caminhe até a mente se acalmar. Existe uma expressão em latim que diz: se resolve caminhando. Simples, poderoso e muitas vezes esquecido. A mente ansiosa quer resolver tudo agora. Ela se agita, se atropela, repete 1000 vezes o mesmo pensamento, presa em um labirinto interno. Mas o corpo carrega uma sabedoria antiga que a mente esqueceu. A clareza não vem da pressão, vem do movimento. Está se sentindo sobrecarregado? Vá caminhar. Não consegue tomar uma decisão? Caminhe. Discutiu com alguém que ama? Convide essa pessoa para caminhar junto. O ato de caminhar, algo tão simples, tem o poder de mudar o clima de uma conversa, a direção de um pensamento e a carga de uma emoção. É como se cada passo esvaziasse um pouco do caos, até que, sem perceber, você reencontra o centro. Sêneca dizia: a mente precisa se entregar a longas caminhadas errantes, ou acabará se quebrando. E ele estava certo, porque quando o corpo se move, a alma respira. E quando a alma respira, a ansiedade perde o ar. A caminhada é mais do que um exercício físico, é um ritual de reconexão. Ela te tira do lugar da tensão e te coloca em um lugar de fluxo, onde os pensamentos desaceleram, o coração acalma e o mundo parece menos hostil. Pense em como os antigos filósofos ensinavam caminhando, como monges meditam em movimento, como grandes artistas e líderes tomavam decisões em meio a trilhas, jardins e estradas. Eles sabiam que a resposta não está no esforço de pensar mais, mas em se mover com mais presença. Imagine que seus pensamentos são como água turva num copo. Quanto mais você mexe, mais confuso tudo fica. Mas quando você caminha, é como se deixasse o copo em repouso e aos poucos a sujeira assenta e a água volta a ficar clara. Então, da próxima vez que sentir a ansiedade te prender, faça o oposto. Mova-se. Não tente resolver tudo agora. Levante-se, respire e dê um passo, só um. O próximo virá e com ele talvez venha também a clareza, a leveza e a paz que sua mente tanto está tentando encontrar. Porque às vezes o caminho não está na cabeça, o caminho está nos pés. 5. Quando você está pronto, nada te pega de surpresa. Um golpe inesperado sempre dói mais. É o que dizia Sêneca. Um golpe que você prevê machuca menos. E é exatamente por isso que os estoicos treinavam a mente para o que podia dar errado, não por pessimismo, mas por sabedoria. O nome disso é Premeditatio Malorum, a premeditação da adversidade, um exercício estoico que consiste em imaginar com coragem o que pode sair do controle, não para viver com medo, mas para não ser destruído pela surpresa. Imagine um marinheiro que só aprendeu a navegar em águas calmas. Quando a tempestade chega, ele entra em pânico. Mas aquele que treinou no vento, que estudou as ondas, que preparou seu barco para o pior, esse enfrenta a tormenta com firmeza. O mesmo vale para a mente. Quem vive achando que tudo sempre vai dar certo pode parecer otimista, mas está vulnerável. Basta uma notícia ruim, um imprevisto no trabalho, uma crise de saúde e tudo desmorona, porque nunca treinou o "e se?". Mas aqui está o outro lado. Sêneca também dizia que quem sofre antes da hora sofre mais do que o necessário. Ou seja, esse treino não é para alimentar paranoia. É para fortalecer lucidez, não é para viver em alerta, mas para desenvolver calma diante do caos. Napoleão exigia de seus generais uma prática simples e poderosa. 3 vezes por dia, eles deveriam perguntar: e se o inimigo aparecesse por aqui? E se nos atacassem agora? Não por medo, mas por estratégia, porque quem pensa com antecedência age com serenidade. Esse é o segredo. Você não controla o futuro, mas pode se preparar emocionalmente para ele. E esse preparo silencioso, interno, muda tudo.
Você deixa de ser refém do acaso e passa a ser senhor da sua resposta. Imagine que amanhã você perde um contrato, ou alguém te decepciona, ou uma viagem precisa ser cancelada. Você pode surtar, ou pode respirar fundo e lembrar: eu já havia considerado essa possibilidade. O que posso fazer agora? Antecipar não é viver com medo, é se tornar mais forte do que o medo. É transformar a ansiedade em prontidão, pânico em plano e desespero em direção. Quando você treina a mente para o imprevisível deixa de ser uma ameaça e se torna só mais uma curva no caminho. E a sua paz não depende mais da rota ser perfeita. Ela depende da sua capacidade de seguir em frente, mesmo que tudo mude. 6. Peça ajuda. Isso também é força. A ansiedade tem um truque silencioso. Ela te convence de que tudo o que você está sentindo faz sentido, que é lógico e impossível de mudar. Mas muitas vezes, quando você coloca isso em palavras e compartilha com alguém, você percebe que aquela angústia não era tão sólida assim. Os pensamentos que nos torturam sozinhos ganham outro peso quando são ditos em voz alta. Eles deixam de ser monstros e se tornam emoções humanas, compreensíveis, possíveis de serem curadas. Existe uma ideia equivocada sobre o estoicismo, de que os estoicos não sentiam dor, que eram frios, duros, impenetráveis. Mas não é verdade. Eles apenas aprenderam a buscar sabedoria, inclusive com os outros. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, como se fosse seu próprio conselheiro. Sêneca trocava cartas com amigos íntimos. Epicteto ensinava em comunidade e todos sabiam: ninguém enfrenta as dores da vida completamente sozinho. Se você está lutando contra a ansiedade, a tristeza, a insônia ou os pensamentos que não se calam, peça ajuda. Converse com um amigo ou alguém que você confia. Não porque você é fraco, mas porque você merece clareza, porque você merece viver em paz. 7. Soltar o controle é parar de lutar, é parar de se ferir. Quantas vezes algo te abalou profundamente e meses depois você percebeu que nem era tão grande assim? Você sobreviveu, cresceu e até conseguiu rir daquilo. Talvez até tenha se tornado uma história que você conta com alívio. O problema é que, no momento, tudo parece enorme. A dor, a frustração, a vergonha, sua mente entra em espiral e você começa a sofrer duas vezes, pelo que aconteceu e pelo que está alimentando sobre o que aconteceu. Marco Aurélio dizia: você não precisa deixar que isso te perturbe, você pode simplesmente deixar estar. Essa frase contém uma das maiores chaves para a liberdade emocional. Não se trata de ignorar o que sente, mas de não ampliar o que já dói, de não transformar um desconforto em um castigo mental. Sim, aconteceu. Sim, foi difícil. Mas você não precisa carregar isso como se fosse uma punição eterna. Sinta o que precisa ser sentido e depois solte. Não lute contra a corrente. Às vezes a maior força está em não reagir, em não dar ao problema mais poder do que ele já tem, em seguir em frente sem carregar o que pode e deve ser solto. Porque um dia você vai olhar para trás e entender que essa queda te deu maturidade, que essa perda te deu clareza e que foi exatamente isso que te moldou. Foi isso que te trouxe até aqui. 8. Ame o seu destino. Ele está te tornando quem você precisa ser. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como elas acontecem e você será feliz. Essa é a essência do estoicismo. E séculos depois, Nietzsche daria um nome a essa ideia: amor fati, o amor ao destino. Mas atenção, amar o destino não significa se conformar com injustiças. Não é aceitar uma vida medíocre. É saber que tudo o que acontece pode ser transformado em crescimento, força e brilho, se você souber olhar com sabedoria. É dizer: foi difícil,
mas foi como precisava ser, porque era esse caminho que iria me moldar. Marco Aurélio usava uma metáfora poderosa. Tudo o que é lançado no fogo alimenta o fogo. Problemas, perdas, críticas, atrasos, frustrações, tudo pode virar chama. Tudo pode se tornar luz. Tudo pode se tornar parte da sua grandeza. Amor fati é parar de guerrear com a realidade, é deixar de desejar que o passado tivesse sido outro, é parar de fugir das dores que moldam sua alma, é compreender que o que te feriu também te forjou, que o que parecia o fim era só o início de uma versão mais forte de você mesmo, é transformar cada cicatriz em parte da sua obra, é olhar para trás e dizer: eu não apenas aceitei isso, eu abracei, eu usei, eu cresci. Essa é a verdadeira liberdade. A paz que não depende das circunstâncias, para uma felicidade que ninguém pode tirar, porque ela nasce da sua visão, não da sorte. Amar o que é, mesmo quando dói, esse é o poder de quem vive com grandeza. 9. Reencontre sua luz. A ansiedade tem um hábito cruel. Ela se alimenta daquilo que você não pode resolver. Você pensa sem parar, fala do mesmo assunto com todo mundo, roe as unhas, perde o sono, revê cada detalhe 1000 vezes e, no fim, nada muda. Só sua energia que vai embora, só a sua luz que começa a se apagar. Mas os estoicos foram claros. Algumas coisas estão sob seu controle, outras não. E a sua paz depende de aprender todos os dias a separar uma da outra. Então, respire e pergunte com sinceridade: o que está nas minhas mãos agora? Você não controla se alguém vai gostar de você, não controla o humor das pessoas, nem os atrasos, as críticas ou os imprevistos. Você não controla o passado, nem o que os outros pensam sobre você. Mas você controla sua resposta. Você controla sua postura, você controla o que você decide pensar e onde você decide focar. Ficar preso em algo que você não pode mudar não resolve o problema, só te paralisa diante dele. A ansiedade cresce onde sua ação termina. Mas quando você move sua atenção para o que pode fazer, mesmo que seja pouco, você se reconecta com sua força. Você volta a ter chão, você volta a ter direção. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos afeta, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. E esse julgamento pode ser seu maior veneno ou sua maior cura. Troque o julgamento pelo foco, troque o desespero pela ação, troque o drama pela disciplina. E toda vez que perceber que está girando em círculos por dentro, diga com firmeza: isso eu não posso controlar. Mas isso aqui sim, e é aqui que eu escolho agir. Esse é o ponto onde a ansiedade perde a força e onde sua luz começa a voltar. Porque a verdadeira liberdade começa quando você decide parar de lutar contra o vento e começa a remar na direção que ainda está ao seu alcance. 10. Seja gentil com você. Existe uma história sobre Cleantes, um dos antigos mestres do estoicismo. Um dia, enquanto caminhava por Atenas, ele viu um homem discutindo sozinho, agitado, nervoso e dizendo frases como: seu idiota, como você pôde errar de novo? Era aquele tipo de diálogo interno que todos conhecemos. Aquela voz dura que surge quando a gente falha, se decepciona ou simplesmente se cobra demais. Uma voz que não orienta, só machuca. Cleantes se aproximou com calma, tocou o ombro do homem e disse: ei, só quero que você saiba, você não está falando com uma pessoa má. Essa frase é um abraço, é um lembrete. Da próxima vez que sua mente começar a te castigar, que você se chamar de fraco, fracassado. Pare, respire e lembre-se, você está falando com você. E você não é uma pessoa má. Você é alguém que está tentando, que está aprendendo, que já caiu e levantou mais vezes do que os outros imaginam.
Você não precisa se destruir para melhorar. A mudança verdadeira nasce da clareza, da responsabilidade e da compaixão. Seja firme com seus hábitos, mas seja gentil com sua alma. A autocobrança sem afeto é só mais uma forma de se ferir por dentro. E o mundo já te cobra o bastante. Não se torne mais um inimigo dentro de si. Seja seu aliado, seja seu melhor amigo, porque até o estoico mais forte ainda é humano. 11. Não sofra por histórias que só existem na sua cabeça. A vida já é difícil o suficiente. Não torne mais pesada carregando dores que ainda nem chegaram. Sêneca dizia: aquele que sofre antes da hora sofre mais do que o necessário. E é exatamente isso que a ansiedade faz. Ela te arrasta para futuros que talvez nunca aconteçam e faz você sentir a dor antes mesmo da realidade existir. Sofrer por antecipação não é preparação. É punição emocional sem causa. É viver num campo de batalha imaginário, onde você sempre sai ferido, mesmo sem guerra nenhuma ao redor. Você pode e deve ter um plano. Pensar nos cenários difíceis como um estoico faz, mas pensar com clareza, não com pânico. Agir com inteligência, não com desespero. Há uma diferença imensa entre estar preparado e estar aterrorizado por algo que talvez nunca aconteça. Você está vivendo agora, e o agora exige a sua presença inteira. Então, da próxima vez que a ansiedade te invadir, pergunte a si mesmo: isso está acontecendo agora ou só na minha cabeça? E se a resposta for ainda não, então respire e solte. Não tome emprestado um sofrimento que ainda não chegou. Viva o dia de hoje com leveza, você vai ter força suficiente para enfrentar o que vier, quando vier. 12. Chega de se contar versões que te diminuem. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa é uma das maiores chaves da liberdade interior. O que as pessoas disseram, o que fizeram, o que aconteceu, tudo isso é neutro, são fatos. Mas é a história que você conta sobre esses fatos que determina como você vai se sentir. Você não foi apenas ignorado, você disse a si mesmo que isso foi um insulto. Você não cometeu um erro, você concluiu que isso te torna incapaz. Você não perdeu uma oportunidade, você acreditou que isso prova que nunca terá outra. E é assim que começamos a viver menos na realidade e mais dentro da nossa cabeça. É assim que vamos nos sabotando sem perceber. Mas você pode mudar isso. Você pode parar, respirar e perguntar com honestidade: que história estou contando para mim agora? Ela me fortalece ou me destrói? Não negue a realidade. Mas também não invente dores desnecessárias. Não carregue interpretações que te esmagam quando você poderia simplesmente aceitar, aprender e seguir. Você tem o poder de ressignificar, de transformar um fracasso em aprendizado, uma crítica em reflexão, um fim em recomeço. A mente é como um narrador interno e você pode escolher mudar o tom da voz que está te guiando. E quando você muda a narrativa, você não muda só a forma de ver o mundo. Você muda a forma de viver. E com isso, muda tudo. 13. Gaste menos força reclamando e mais agindo. Você já reparou como sua mente é criativa, mas usa essa criatividade para te torturar? Você imagina conversas que nunca aconteceram. Supõe julgamentos que ninguém fez. Cria cenários catastróficos, traições, fracassos, humilhações, tudo em detalhes, como um roteirista de filmes de terror. E no fim, está usando a mente mais poderosa do universo, contra você mesmo. Epicteto diria: nossa mente é uma ferramenta poderosa. A pergunta é: como você está usando essa ferramenta? A verdade é que a ansiedade, muitas vezes, é só imaginação mal direcionada. Você nunca imagina que vai dar certo, que será bem recebido, que as coisas vão fluir, sempre imagina o pior. Mas e se você usasse essa mesma energia para construir, para visualizar coragem, clareza, força,
para construir o que você quer, ao invés de fugir do que teme. A mente é fértil e você decide se ela vai ser um campo de cultivo ou um campo de batalha. Então, da próxima vez que sua cabeça começar a inventar tragédias, pare, respire e direcione sua atenção para algo útil, concreto e positivo. Pense em soluções, em ações, em possibilidades. A sua mente pode ser sua melhor aliada, mas isso só acontece quando você para de usá-la como arma contra si mesmo. Porque no fim, a energia é a mesma. A diferença está em onde você escolhe colocá-la, no medo ou na construção. 14. Guarde perto de você algo que te lembre quem você é. Marco Aurélio dizia: não é o evento que causa sua ansiedade, é o seu julgamento sobre o evento. E se é você quem cria a ansiedade, então também é você quem pode deixá-la ir. O estoicismo não é uma fórmula mágica que te transforma em uma rocha. É um conjunto de ferramentas, um manual interno, um lembrete constante de que você tem mais força do que imagina. E às vezes, tudo o que você precisa é disso, de um lembrete simples, concreto e presente. Algo que te puxe de volta para o que importa. Algo que te lembre que você ainda tem o poder de escolher como pensar, como reagir, como continuar. Toda vez que a ansiedade bater, pare por um instante e pergunte com clareza: isso depende de mim? Se não depende, solte. Se depende, haja. Mas haja com lucidez, não com desespero. Coisas vão dar errado, pessoas vão te decepcionar, te criticar, te ignorar. Planos vão falhar, portas vão se fechar. A vida é imprevisível e muitas vezes implacável. Mas os estoicos foram claros. Nada tem o poder de te ferir, a menos que te torne alguém pior. Você só é verdadeiramente ferido quando responde ao mundo com o que ele tem de pior. Quando a mágoa vira vingança, quando a frustração vira amargura e quando você revida com indiferença, com raiva, com desprezo. A vida pode até te derrubar, mas ela só te destrói se você se levantar menor, menos justo, menos forte, menos inteiro. Marco Aurélio escreveu: você decide se algo te degrada ou te fortalece. E essa decisão ninguém pode tomar por você. Sim, vai doer. Mas você pode transformar a dor em direção. Sim, vai haver perdas, mas você pode usá-las como impulso. Você pode cair e ainda assim escolher se levantar com mais clareza, mais compaixão, mais coragem, porque no fim das contas, o que define sua vida não é o que acontece com você, é quem você escolhe se tornar por causa disso. 15. Pare de se importar tanto com o que os outros pensam. Você está ficando exausto tentando agradar todo mundo? Vivendo em função dos julgamentos, das curtidas, dos silêncios, das opiniões que mudam o tempo todo? Marco Aurélio dizia: ambição é amarrar sua felicidade ao que os outros fazem, dizem ou pensam. Sanidade é amarrá-la às suas próprias ações. E isso muda tudo, porque você pode ser justo, honesto, criativo e ainda assim ser criticado, ignorado ou mal interpretado. Você pode entregar o melhor de si e mesmo assim não agradar, porque a reação do outro não está no seu controle. O que está no seu controle é a sua intenção. É isso que define sua paz. Mas quando você precisa da validação do outro para se sentir bem, você entrega sua liberdade. É como andar com uma coleira invisível, esperando aplauso, esperando sinal verde, esperando permissão. Claro, é bom ser reconhecido, mas é perigoso depender disso para sentir que vale a pena. Porque basta um olhar torto, um comentário atravessado, uma ausência de resposta e lá se vai sua confiança. Pense em um artista que deixa de criar porque tem medo do julgamento. Em uma pessoa que esconde suas ideias por medo de não agradar. Em alguém que muda sua essência para caber em lugares que nem deveriam ser seu lar. Viver para ser aceito é o caminho mais rápido para se perder.
A liberdade começa quando você troca a necessidade de aprovação pela fidelidade a si mesmo. A verdadeira força vem quando você se pergunta: fui fiel aos meus valores? Dei o meu melhor? Fui justo comigo e com os outros? Se a resposta for sim, então você venceu, mesmo que ninguém perceba. Você não precisa se explicar para merecer respeito. Você não precisa da permissão de ninguém para seguir em frente. E quanto mais você se alinha com quem você é, menos você se curva ao que esperam que você seja. Pare de viver para caber. Comece a viver para expandir. Porque quem se encaixa em tudo, desaparece. Mas quem tem coragem de ser verdadeiro, mesmo em silêncio, deixa uma marca que o mundo inteiro sente. Você pode ter 1 milhão de motivos para se sentir perdido, mas o sol ainda nasce, o vento ainda sopra e a luz ainda te alcança. Só é preciso parar de se esconder atrás do que os outros pensam. Só é preciso ousar ser quem você é. Marco Aurélio dizia: aquilo que não transmite luz cria sua própria escuridão. Então, escolha ser luz. Permita que ela se manifeste, porque é essa escolha, silenciosa e firme, que reorganiza tudo por dentro. Não deixe o barulho do mundo apagar o brilho que ainda existe em você. Viva sua vida com intensidade, da melhor forma que você puder, e se dedique todos os dias a progredir, moral, emocional, financeira e fisicamente, a viver o seu melhor. Se esse vídeo falou com você, deixe nos comentários: hoje sou melhor, sou estoico. E se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.